Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan, numa iluminação meio creepy aqui, sei lá que diabo que aconteceu aqui com a luz, acho que é o horário que eu tô gravando. E hoje eu vou falar sobre um jogo aí que tô jogando bastante ele na quarentena, né? Ele é um jogo cooperativo, mas dá pra jogar solo, né? Tranquilamente. Então tô jogando mais solo do que eu gostaria de assumir, embora tá legal, né? Tô respeitando aí a quarentena. Então vamos lá. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do Batman The Animated Series Gotham Under Siege. Gotham sob cerco, né? Ou em cerco. O Batman The Animated Series Under Siege, ele é da IDW Games. A IDW Games, ela é famosa por trazer jogos de franquias, né? Então tem o jogo das Tartarugas Ninja. Agora eles acabaram de anunciar o jogo do Usagi Yojimbo, que é um quadrinho legal pra cacete. Vai sair em parceria com a Commune or Not, já tá rolando aí no Instagram da Commune or Not, já dá pra ver as artes, as miniaturas, muito legal. O Usagi Yojimbo é um coelhinho samurai, que ele até fez um crossover com as tartarugas lá nos anos 80. Teve alguns quadrinhos publicados no Brasil, um dia eu vou gravar sobre ele aqui, muito legal, um quadrinho que vale a pena conhecer, tomara que alguém republique. E ele vem aí, ele é só da IDW, né? Não tem coautoria com outra empresa, e ele é um jogo do Richard Lanius e do Michael Gigliano. Ele é de 1 a 5 jogadores, 45 a 60 minutos de partida, tá certíssimo. Idade a partir de 14 anos, tá ok também, tá? O que vem no jogo, né? Ele não tem tabuleiro, né? Então o tabuleiro dele, na verdade, são estes prédios 3D, né? Aqui dá pra você colocar vários, ó. Tipo aquele jogo de copos do Luciano Huck. Você vai ter ele em vários tamanhos, né? Você vai montar um grid de 3x3, né? Então vai ficar 9 predinhos. Depois que eu não mostrar o manual, vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Aí você vai ter fichas dos personagens disponíveis. Então, um dos personagens é o departamento de polícia de Gotham City. As fichas têm um lado normal e um lado quando você toma dano, que as habilidades elas mudam um pouco e você fica aí mais próximo da morte, ou da derrota no caso. Aqui o Robin, né, o menino prodígio. Aqui o lado wounded dele. Aí nós temos também a Catwoman, a Selina Kyle, né? E aqui o lado. Eu amo a arte desse jogo porque ela é toda, né, do desenho dos anos 90 e é um dos melhores desenhos que eu já vi na vida. Se você que está vendo esse vídeo por algum acaso, você nunca assistiu isso, por favor, corrija isso na sua vida e assista esse desenho hoje. Esse desenho ele não era feito para crianças, cara, principalmente a primeira temporada. As crianças poderiam assistir, mas era bem pesada a temática, como assim, alguns episódios eram bem densos. E aí você vai ter também as cartas de cenário, né? Então o jogo ele é dividido em 4 atos, né? Então cada cenário ele é chamado de ato, e cada ato ele vai ter uma variação, né? Então cada ato ele vai ter 3 cartas. E aí você vai embaralhar isso, né? Quando você for jogar, então você vai enfrentar um cenário diferente. Então você vai ter a mesma possibilidade 3 vezes. Então aqui, se você tem 12 cartas, né? Aí tem que fazer uma conta. Eu não sei quantos cenários possíveis. Eu não sou bom de fazer essas contas de cabeça, não. Mas o seu primeiro inimigo vai ser o Espantalho, né? O segundo inimigo é o Coringa, né? A sua Joker Funhouse. Aqui, ó. Outra dele. E aí nós temos também aqui o Galeria dos Vilões do Batman, dessa vez, né? Vários deles juntos. E por último, o Ra's al Ghul, ele seria o grande nêmesis aqui do Batman, na ideia do jogo. Aí você tem também aqui uma track, para você controlar o avanço, né, de alguns status. Você vai ter status aqui do número de pessoas que possam ser mortas, né, durante a partida, o número de explosões que podem acontecer no cenário e também o número de bate-sinais que você tem. Então, como que você perde o jogo? Se o número de pessoas, né, seria lá os inocentes, vamos colocar assim, se o número de inocentes chegar a 0, você perde a partida. Se acontecer um número de explosões que zere o tabuleiro, você também perde a partida. E o bate-sinal, na verdade, é um token que te dá habilidades, tipo melhorar sua jogada de dado, escolhendo mais um, menos um, por exemplo. Aí você tem as miniaturas. As miniaturas são muito legais, elas não são assim com a qualidade excepcional, tá? Mas elas são bem feitinhas, né? Aqui o departamento de polícia. A Batgirl, para quem gosta de pintar, acho que deve estar fora de foco, né? Eu nunca sei acertar o foco disso aqui. Acho que a galera faz assim, né? Coloca a mão por trás, sei lá, pra ver. Enfim. O Batman. Aí aqui o Robin. E a Mulher Gato. Aí nós temos muitas cartas, né? Então cada cenário ele tem um seu baralho de cartas também, tá?
Então aqui você vai ter, né, as cartas do ato 1, ato 2, ato 3 e assim por diante. Não vou ficar perdendo muito tempo mostrando, não. E as cartas são desafios também, né? Então elas têm alguns números de dados que você pode alocar, né, que mais de 10 ou que mais de 15, somando os números, ou números específicos. Ele é um jogo de alocação de dados, tá? Aí nós vamos ter os dados dos personagens, ok? Nós temos aqui uma pilha de dados comuns e aqui as cartas da cidade. Então, por exemplo, você vai ter aqui nesse pavimento e aí você sempre vai colocar os predinhos assim, ó. O jogo é um jogo 3D, ele fica bem bonito na mesa. E aí sempre que um prédio explodir, né, por alguma coisa que você não tenha cumprido, você vai tirar o predinho de cima e vai virar. Então aqui no caso, ó, aconteceu 2 explosões, tá vendo? Então aqui, ó, 2 explosões, né, ó. O líder atual vai reembaralhar as cartas de skill que foram gastas, que os heróis têm as suas cartas também, o seu baralho que são cartas de skill. E aqui, cada herói vai ter o seu baralho, né, que são habilidades. Então te dão habilidades muito boas, só que qual é a questão, né? Ele tem uma mecânica que é assim, como é que funciona o jogo? Vamos lá, já mostrei tudo, vamos explicar como é que funciona o jogo. Você vai montar o tabuleiro, vai ter a cidade de Gotham City, e vai jogar de 1 até 5 jogadores, né? Eu joguei sozinho, joguei 4 vezes com 3 personagens, sempre, nunca mais nem menos. Então cada personagem você vai pegar o seu baralho, você vai embaralhar, e você vai tirar 2 cartas. Dessas 2 cartas você vai escolher uma, que vai ser a sua habilidade dessa rodada, tá? O jogo tem 4 atos, você vai ter 4 cartas, então você tem exatamente 4 habilidades, uma por ato. A habilidade que você não quis, você devolve para o seu bolo de cartas. Quando terminar esse ato, a carta que você usou ela vai embora, tá? Tem algumas coisas que fazem você recuperar, né, a carta, como essa carta de explosão de cidade, que eu mostrei, ou até mesmo algumas habilidades de personagem, tá? Então, após os personagens terem escolhido as cartas de habilidade que eles querem usar na rodada, vai começar uma alocação de dados. Então cada jogador vai rolar todos os seus dados e vai começar a alocar. Então vamos pegar um aqui, ó, só para vocês verem. Então tem aqui, né, ó, o Destructive Mobs, né? Então, até terminar a rodada, como é que termina uma rodada? Quando todos os jogadores tiverem gastos todos os seus dados. A partir do momento que todos os jogadores tiverem gastos todos os seus dados, a rodada termina e aí você começa a contabilizar o que foi resolvido e o que não foi. O que foi resolvido geralmente tem alguns prêmios, né? Às vezes recupera a carta, você ganha dados extras e coisa assim por diante. Ou, se você não consegue, você às vezes pode perder dado, perder carta, explodir os prédios, que é a consequência mais comum. Né? Então aqui, Destructive Mobs, você teria que colocar 5 dados, né, com este número. Não só você, os outros jogadores, né? Soma de todos os personagens. Aí ele coloca aqui, ó, se não for derrotado, destroy one building, né? Destrua um edifício. E aí também tem uma habilidade da rodada, que é o Heroic Deduction. Então seria aqui, ó, você pode tornar um personagem wounded, né? Você pode tornar um personagem wounded para descartar uma carta de história ativa. O que são as cartas de história ativa? São os baralhos de cada rodada. Então, cada cenário vai ter o seu baralhinho. Se você quiser isso aqui, você pode virar o seu personagem para o lado machucado. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque se o seu personagem for machucado novamente, ele já machucado, você imediatamente perde o jogo, tá? Então você poderia descartar uma dessas cartas. Então você não tem que derrotar só isso aqui, você tem que derrotar isso e as cartas de cenário. E aí aqui ele tem uma configuração, né? Então aqui, ó, de acordo com o número de jogadores, aqui vai ter o número de hazards, né, de perigos, que eles vão enfrentar. É bem simples, tá? Mecanicamente o jogo. Vou só mostrar aqui uma carta aqui. Então, por exemplo, né, ó, vamos dar um exemplo aqui. Se com essa carta a gente estivesse jogando em 3, né, ó. Então aqui, 3 jogadores, seriam 6 cartas de história, que são essas cartas aqui, do baralho do cenário. Aí nós teríamos 2 Masterminds, que são as cartas dos vilões do desenho, que eu não mostrei, já vou mostrar. E aqui, 4 vilões, né? Então, 4 vilões, o que que é? É você pegar da bag, que eu também não mostrei. Você tem uma bag, que é justamente para você fazer o setup do cenário. Você vai enfiar a mão aqui, ó, nessa bag, e você vai tirar, né, os tokens, e aí você vai sair combatendo. Então, como é que se combate, né? Estes tokens, eles são divididos por números de poder, do 1 até o 3. Então você tem aqui, ó, o número 3, que são os ninjas, o número 1, que são os thugs, que seria algo como malandro, criminoso, né? E aqui os henchmen, que traduzindo bem ao pé da letra é a famosa bucha de canhão. Então quando você for fazer esse aqui, né, pegue tantos vilões, né, você vai distribuir eles em volta do tabuleiro. Então um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Ele sempre tem uma direção, por onde começa, o próprio cenário indica isso. Então quando um jogador for lutar, vamos dar um exemplo que ele tenha, de acordo com a habilidade da planilha dele, que eu já vou mostrar também, ele tenha 15 de ataque. E ele vai para um dos lados do tabuleiro lutar.
Ele tem a 3 pilhas, tá? Que é a pilha número 1, né? Dos vilões de número 1 tem as 5 tokens, então tem 5 de poder essa pilha. A pilha do número 2 tem a 3 tokens, então teria mais 6, então 5 mais 6, 11. E a pilha do número 3 seria só 1, então mais 3, 14. Com os 15 dele, ele consegue derrotar todo mundo. Tá? Então, basicamente, você derrota os vilões, né, os buchas de canhão, dessa forma no jogo. E você tem também, cadê? Aqui, ó. Os vilões, né, que são aqui os Masterminds, beleza? Então cada um deles é um personagem famoso, né, que por exemplo o Mr. Freeze, ele tem 4 de poder, então com esse mesmo poder que você usou para matar os caras, você teria que lutar contra ele, e ele também acrescenta vilões. E aí ele tem um North aqui, tá vendo? Então você vai começar a colocar os vilões dele no tabuleiro a partir da direção norte. Então você vai colocar ele nessa região, e aí os capangas dele você começa a colocar assim, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, assim por diante, tá? E aí aqui, ó, tem o Chapeleiro Maluco, os mais famosos estão todos aqui, tá? O Killer Croc, né, que é o crocodilo, aqui o Rei dos Esgotos, a Arlequina, todos eles, estão todos aqui, do desenho clássico. O Cara de Barro, né, o Clayface, e assim por diante. Então, vamos lá, sobre o jogo. Ele é extremamente fácil de jogar, ele é um jogo gostoso de jogar, né, que é a alocação de dados. Eu não mostrei as planilhas de personagem, né? Então, por exemplo, aqui ó, do Batman, né, ó. Então, para você usar essa primeira habilidade dele, você tem que colocar um dado exatamente 1, aqui um número 6, aqui um 4 ou mais, e aqui é livre, né? E aqui eles têm as habilidades únicas, então você vai ter 2 tokens aqui, que quando você descarta esse token, não conta como uma das suas ações de rodada, é livre essa habilidade, geralmente é uma habilidade muito poderosa. Essa aqui é o Bate-Arangue. O Bate-Arangue ele sai dando 1 de dano em volta do tabuleiro, assim, ó, uma barata, a partir de onde ele tá e volta até ele. E aí quando o cara toma um dano, as habilidades mudam, tá? Às vezes tem habilidades até melhores do lado machucado do que do lado normal. Então, basicamente é isso, é um jogo de alocação de dados. Então você vai ter que alocar dados nas suas habilidades para você combater os vilões, né? Sejam os Masterminds ou os capangas, ou alocar dados nas cartas de cenário para você ir combatendo. Então ele é um jogo de escolhas bem apertadinho, assim, sabe? Bem desenhado. Mecanicamente ele é super simples, a mecânica é isso, basicamente você tem as habilidades, aloca, resolve. Só que eu gostei do nível de desafio dele, porque ele é bem escalonado, assim, sabe? Ele é gradual, né? Ele é bem gradual, ele começa... Não vou falar que é fácil, o primeiro cenário já é difícil, mas se você jogar entendendo as habilidades dos personagens, colocar as coisas na hora certa, ele tem um nível de desafio muito interessante, vale muito a pena conhecer. Infelizmente esse jogo não existe no Brasil, né? Chance dele vir é quase nula, né? Não sei, né? Quem sabe um dia. Mas foi uma grata surpresa, tá? Esse jogo foi muito legal, foi uma grata surpresa. Primeiro eu peguei ele pela identidade visual, porque eu amo essa série, mas depois pelo jogo em si ele se provou um jogo muito gostoso de jogar. Ele tem uma expansão, a expansão traz mais personagens, mais masterminds, mais casos. Eu tô louco pra colocar as minhas mãos nela, porque eu gosto muito de jogos de franquia. Então, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.